que cada dia que passa numa sociedade tão desigual em todos os sentidos, é crescente esse tipo de delinquência em todo o território nacional. Falta de uma política social decente, falta de respeito ao próximo. E digo, além de tudo, de qualidade, de profissionalismo, de intelectualidade, de sabedoria, de mestrado, de curso, de universidade, de qualquer coisa, precisa ter respeito ao próximo, precisa amar a Deus. Um homem que teme a Deus, eu tenho certeza, ele não erra, né? Então, isso eu tenho como criação, doutor, eu tenho certeza. Essas qualidades profissionais, ser arrojado, de querer fazer o bem para Taubaté e para qualquer sociedade, estou preparado. Vamos inibir qualquer tipo de crescimento nesse nível que o senhor nos colocou agora há pouco. Obrigado pela pergunta. Mais um questionamento? Boa noite, moçada. Boa noite. Eu sou Antônio Celso Pinheiro, sou arquiteto. Existe uma tendência na formulação das cidades hoje em dia, que é a valorização do pedestre, né? A gente deve pensar a cidade exatamente para o pedestre e não mais para o carro, né? Taubaté é uma cidade que tem uma morfologia urbana que não foi planejado o seu crescimento. Então, nós temos um centro com ruas estreitas e vão continuar sendo ruas estreitas, porque não tem como derrubar tudo, né? A história está sendo derrubada e no lugar dela foram feitos estacionamentos. Quer dizer, quando você cria um estacionamento no centro da cidade, você chama o carro para o centro da cidade. Então, a pessoa tem um estacionamento, ela vai de carro. Se não tiver estacionamento, ela não vai de carro, ela vai a pé. E essa questão de circular a pé, eu participava em São Paulo, onde eu morei até pouco tempo, de um grupo que se chamava Cidade a Pé. E a gente formulava várias questões, quer dizer, com esse pensamento. Então, quando a gente circula pelo centro de Taubaté, notadamente pela Praça do Epaminondas e pelo calçadão, você não consegue andar, né? Porque existe uma proliferação do comércio ambulante, que é importante para a economia, mas ele tem que ser pensado também do ponto de vista urbano. Então, queria saber a sua posição sobre isso. E uma outra questão. Eu viajo muito para São Paulo e, como eu já sou velhinho, eu vou de ônibus, né? E não pago o ônibus, eu vou de ônibus, né? E cada vez que eu saio e chego na estação rodoviária de Taubaté, eu sinto vergonha de ser taubatiano. O que a gente pode fazer para que... Eu fiz uma proposta uns 3 anos atrás para o secretário, não sei se é o mesmo, não me lembro o nome, de se fazer um concurso de arquitetura para se criar uma outra cobertura para essa rodoviária, preservando aquilo que pode ser preservado, que é a estrutura, porque a estrutura dela está boa. Mas ele disse que já tinha solução, e a solução é aquele paliteiro que está lá, né? Então eu queria perguntar a você o que você pensa para o centro de Taubaté e para a estação rodoviária de Taubaté. Bom, eu vou começar pela rodoviária, uma vergonha, né? É porque a rodoviária, gente, eu vou dizer para vocês, ela não traz voto para você. Deu para entender? Taubaté é inteligente. Você, como gestor, vai investir numa rodoviária que as pessoas só saem, não entram. Quem faz uso da rodoviária nova? Pessoas que vão para São Paulo, que moram em Pinda, moram no Rio, não votam em Taubaté. Isso é um absurdo. Já foi mal planejado que ônibus interestaduais, a altura do ônibus não comporta ali. Ele tinha que ficar um pouquinho afastado, porque tem um esbarramento de 5 ou 10 centímetros. Você é urbanista, você sabe disso. Péssima qualidade na confecção, na estrutura, no projeto, em tudo. Mas isso é poder público, principalmente de Taubaté, uma cidade mais corrupta que tem no Brasil é Taubaté, na qualidade de gestão de dinheiro público.
Eu queria dizer para você que a questão da acessibilidade. Puxa, Taubaté, ruas estreitas e calçadas mal cuidadas, né? Engana-se povo. Recentemente, faltando 6 meses para a eleição, vem um todo-poderoso e acha que o taubateano não cresceu espiritualmente na sua intelectualidade, de perceber que só foi feita alguma coisa nesse final. O bom gestor é aquele que dá continuidade ao que alguns gestores anteriores fizeram. Eu entendo isso, e vamos dar continuidade sim, vamos melhorar, permanecer algumas coisas que foram boas, mas tem muita coisa a ser feita para Taubaté, na questão da acessibilidade em Taubaté, mas muita mesmo, né? A questão de calçamento, das calçadas, ruas estreitas, podemos trabalhar, desapropriar Taubaté, não tem jeito, tem muitos prédios históricos aí que, pelo amor de Deus, tem que ser preservado, cuidado e lembrado principalmente. Questão dos ambulantes. O microempreendedor é chefe de família, precisa trabalhar, mas não pode atrapalhar. Lógico, esse é um questionamento. Quando eu falei em torno, hoje numa entrevista lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, em torno do sítio Pica-Pau Amarelo, criar várias pequenos chalés, onde possa se vender souvenir, oferecer um espaço para o artesão de Taubaté, oferecer um espaço para no lado de tecido, camisaria, alguma coisa, nesse sentido todos, para atrair alguma coisa em torno do... seria importante. Nós temos que trabalhar fortemente para gerar um espaço onde os ambulantes tenham o seu ganha-pão, sem o prejudicar, mas que não continue prejudicando os comércios que já existem. Tem muita coisa a ser feita e na nossa gestão vai ser. Mais alguma pergunta? Boa noite, Rosada. Boa noite, amigo. Boa noite a todos. Eu, infelizmente, não vou poder estar acompanhando todo o debate, porque eu estou em aula. Sou aluno aqui do departamento. Então, eu acho que talvez seja uma das perguntas a ser feitas, mas que eu vou fazer essa pergunta e eu quero só ouvir, depois se tiver outra vez, aí você fala. Enfim, eu estou me formando para ser professor de História. E uma das diretrizes de um professor de História é falar sobre diversidade cultural, diversidade de gênero, diversidade de vários assuntos. Eu queria saber sobre aqui em Taubaté tem um evento muito grande que é legal, que é a Taubaté contra a homofobia. Eu queria saber sobre a sua opinião de incentivar o debate sobre a homossexualidade, sobre comunidades LGBTs aqui em Taubaté. Sendo que isso, a gente sabe que Taubaté é uma cidade que, por muitos, muito conservadora, e isso é um assunto a ser debatido, porque preconceito não tem lugar no mundo. E Taubaté, graças a Deus, eu acho que não é um lugar que tem que ser mantido esse preconceito. Eu queria saber sobre o seu plano político, se contempla debate sobre questões LGBTs, tanto dentro de escolas como fora, eventos, para discussão sobre o tema. Obrigado. Olha, nós já falamos sobre isso, mas assim, o que eu entendo é que é importante o conhecimento. A homofobia, ela não traz benefício nenhum à sociedade. Nenhum. Nós temos que entender que somos indivíduos e todos têm seus direitos e nós temos que preservar e conservar o direito individual do ser humano. Não tem outra forma. Se devemos ou não levar isso às escolas de uma forma respeitosa, para que os alunos entendam que deve haver esse respeito, acho muito importante. Não como incentivador, mas como ensinando o respeito ao indivíduo independente da sua opção de vida. Isso eu acho legal. Importante isso. Importante também na sociedade, aqui fora, cartilhar de uma maneira educativa, fazendo com que as pessoas também tenham o mesmo respeito. Isso na nossa gestão nós vamos atuar fortemente para que isso ocorra, falei anteriormente.
temos sim que respeitar. Eu não aceito nenhum tipo de preconceito, porque o indivíduo é indivíduo e tem que ser respeitado e se resguardado em todos os sentidos, existencial como ser humano. Não dá para acreditar. E desculpa falar, você Taubaté, às vezes, por ser um pouco conservadora, ela é um pouco preconceituosa também. Eu, como gestor, nós temos que ter uma ação educativa, mostrando que isso não traz nenhum benefício. Eu faço parte de uma história no futuro, né? Amanhã já serei uma história, serei passado. Não se conta uma história para o futuro, mas se conta um futuro para uma história. E ser professor de história nada mais é que prevalecer e contar tudo que aconteceu dentro de uma sociedade civil, mesmo socioeconômica, mesmo politicamente falando. Você sabe o que eu estou dizendo. Eu acho importante ter professores e educadores que contem e preservem a história verdadeiramente no seu sentido essencial. Que você seja um bom professor e que você no futuro possa contar a boa história de Taubaté e do nosso Brasil, viu, amigo? Mais alguma pergunta? Boa noite, candidato. Boa noite. Como turismólogo, eu tenho uma pergunta a fazer ao senhor. Taubaté hoje tem cerca de 30 mil desempregados. E nós temos um terreno aqui na cidade de cerca de 43 hectares que fica numa situação privilegiada, que é a interseção entre a Via Dutra e a rodovia Carvalho Pinto, onde passa o maior, quase que grande parte do PIB brasileiro passa naquele local. E quero perguntar ao senhor, porque o senhor tem o projeto que o senhor tem ali para aquela área, na geração de emprego e renda, e mais especificamente perguntando na área de turismo de eventos, já que a cidade está entre no eixo Rio-São Paulo, está a 40 quilômetros de Campos do Jordão e a 100 quilômetros da praia e 40 quilômetros do aeroporto de São José dos Campos. O que o senhor tem ali como projeto para aquela área, para que possamos ali gerar emprego para o cidadão taubatiano? Olha, a cidade dos eventos. Pois é. Isso é importante para Taubaté, um espaço pouco esquecido e valorizado e especulado por alguns empresários que estão ansiosos, sedentos por aquela área ali, né? Tomara que, com o voto de vocês, que agora é 27, eu consiga ser eleito e não deixe esse bendito, né, ramo industrial se apoderar desse espaço tão importante para a cidade dos eventos. É muito importante esse espaço, localizado num bom espaço, perto da Dutra, agora perto do prolongamento da Carvalho Pinto, que vai sentido São Paulo até Queluz, última cidade do estado de São Paulo. É um projeto do governo estadual. Essa cidade do evento vai compor vários prédios onde possa desenvolver não só o turismo, mas cultura, proporcionando, fomentando-se geração de renda e geração de emprego para a nossa cidade. Foi muito importante a pergunta do nosso amigo, e eu tenho a dizer o seguinte: quero a oportunidade para que eu possa realizar esse tão esperado sonho de muitos taubatianos. Está no nosso propósito, está na nossa pauta de gestão inteligente, de gestão futura para uma Taubaté avançar, para uma Taubaté se desenvolver. Dera a Deus que eu tenha essa oportunidade de poder administrar essa cidade e deixar um legado seguinte: é possível ser um político honesto, é possível trabalhar para uma sociedade sem ter influências negativas de qualquer política e outros meios. E isso eu tenho essa coragem, eu tenho essa vontade e estou preparado para isso acontecer e ser realizado com a nossa Taubaté. Mais algum questionamento? Bom, sobre transporte público. Anteontem foi dito aqui, agora não vou lembrar o nome da cidade,
uma cidade no sul do país com 200 mil habitantes tinha 5 companhias de ônibus. Não sei se é verdade e também não sei se 5 é um número muito exagerado. A nossa tem 300 mil habitantes. Como o senhor vê a questão do monopólio da ABC aqui em Taubaté? Tá bom assim? Teria que se incentivar apenas que o transporte complementar seja melhor, ou outras companhias de ônibus na cidade estimularia a concorrência entre empresas, de repente melhoraria o serviço? Como o senhor vê essa questão e o que tem no plano de governo do senhor equivalente, referente a isso? Bom, primeiro é uma questão jurídica, a quebra de contrato quando tem a quebra de serviço, na qualidade do serviço, do cumprimento do serviço. Mas eu já notei juridicamente, já me informei, já vi, já constatei que tem essa quebra de contrato, porque a qualidade do serviço é péssima, não se cumpre horário, não se cumpre nada, os pontos de parada de ônibus também incluem nesse contrato e não está sendo cuidado, é péssima qualidade de serviço e ponto. Nós vamos quebra de contrato. Eu sei que não é fácil, mas quebra de contrato deve acontecer na nossa gestão. Nas outras não, porque estão comprometidos, mas na nossa sim. É uma péssima qualidade. Eu quero te dizer que como empresário, eu adoro participar de concorrência. Eu não gosto de ser o único a vender para você o meu produto. Gostaria que tivesse A, B, C, D concorrendo, porque assim quando eu ganho essa concorrência, me fortalece e o produto a ser oferecido eu tenho certeza que é de melhor qualidade. Taubaté comporta assim 2 ou mais, até 3, mais que 3 não, 3 empresas atuando, oferecendo um coletivo de qualidade, um serviço de qualidade para Taubaté. E o que gera isso? Qualidade no serviço, a concorrência, ou você quer fazer melhor que o João quer fazer melhor que a Maria, e isso consequentemente traz um serviço de qualidade para a sociedade. É um absurdo, há 30 anos esse monopólio. Agora, escuso, tem alguma coisa que acontece. Por que 30 anos? Por que só eu? Por que só você? Por que só Maria? Por que só José? Não pode, né? Tem que acabar com o monopólio. Com certeza, na nossa gestão, vamos criar outras operadoras, e vamos analisar esse contrato. Taubaté já comporta até 3 empresas atuando fortemente dentro de Taubaté. Concorrência é uma coisa sadia e gera qualidade de serviço. Romulo, só uma questão. O tempo geral total das perguntas... Está dentro do esperado. Mais algum questionamento? Bom, queria fazer outro então. Não, eu gostei bastante do seu posicionamento em relação a minorias e a mulher, foi de respeito a... Você mencionou respeito às mulheres e outras minorias. Eu achei que era ótimo, né? O mínimo que tem que saber é respeito, realmente. Mas, tendo em vista esse posicionamento, eu queria saber qual o posicionamento do senhor no que sentido da escola sem partido. Da escola sem partido. Pois é, mas eu quero falar um pouquinho da mulher taubatina. Acho que eu esqueci e não posso deixar de falar. Gente, de 13 a 20 mulheres dentro do Taubaté sofrem violência doméstica. Isso é um dado muito grande. E triste para uma sociedade já do século XXI, não é isso? É complicado. A mulher casa, abandona seu lar, abandona seus pais, vai morar ou constitui um casamento. Nós não temos uma casa de proteção à mulher taubatina. Ela não sofre só ataques físicos, mas também emocionais e morais. Nós precisamos criar essa casa de proteção à mulher taubatina. E além da criação da casa, gerar algum tipo de emprego, de conforto, para que ela possa se autossustentar. Porque mulher tem dignidade, mulher tem que ter respeito. E a mulher taubatiana, ultimamente, ela é bem esquecida. Em todos os seus sentidos. Dentro de fábrica, fora de fábrica, dentro da família, fora da família. Então eu esqueci aquele momento, mas hoje já não existe mais a frase que um grande homem tem uma grande mulher atrás de você, tem ao lado e que está um pouquinho na frente. Não é verdade? Um homem inteligente deve pensar assim. A outra pergunta seria... o posicionamento do senhor frente ao conceito da escola sem partido. Olha,
sei lá. É bem complexa essa pergunta, já perguntaram para a gente, e para um amigo também. Eu não concordo muito, não. Eu acho que escola sem partido é bem complicado. Eu acho que informar, eu acho que é importante, em todos os sentidos. Como a mesma pergunta que o nosso amigo anterior me fez em relação à homofobia. Acho que informação sempre é sadia. Da maneira que se informa, é sadia. Então, na nossa gestão, nós não podemos fazer polêmica. Nós temos que criar meios de entender o porquê aquilo acontece. Escola sem partido é importante? Para uns, sim. No meu modo de entender, não. Então, cada um tem a sua posição, é isso que eu penso. Algum questionamento, alguma pergunta? Não? Então acho que a gente vai. Queria. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, falar que, sinceramente, é uma oportunidade única que Taubaté está tendo, né, de discutir, não única só hoje, mas uma época única para debater a questão do Taubaté para os próximos 4 anos. E é isso, gente. Boa noite. Sim, nosso próximo debate vai ser segunda-feira, dia 19, vai ser aqui também às 7 horas, vai ser com a Poliana Gama. Pode? Bom, quero agradecer o grupo e peço persistência. Não desista nunca, né? Isso para uma administração pública é importante, a existência de todos esses grupos. E continue firme. E peço para vocês que, além de tudo, dessa firmeza, vocês questionem sempre. Seja esse intermediário, esse interlocutor, intercessor da voz dos Taubaté. Taubaté precisa de vocês. Continue atuante, atuando e atuante. Conte comigo como empresário, como ser humano. Estou aqui sempre à disposição de vocês. Eu acho importante esse posicionamento que o Danilo falou. Fique firme, continue. Uma boa gestão depende de bons grupos. Isso é importante para a sociedade.